Falaremos hoje sobre a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica e a prevenção de broncoaspiração. A pneumonia associada à assistência de saúde é a principal infecção em unidades de terapia intensiva, sendo sua incidência em pacientes adultos entre 7 e 46 casos em cada 1.000 internações. A prevalência estimada em unidades de terapia intensiva varia entre 10% e 65%. É fortemente recomendado realizar vigilância de pneumonia associada à ventilação em unidades de terapia intensiva, assim como calcular taxas desta pneumonia, dar um retorno destes índices para a equipe de saúde e, sobretudo, associar estas taxas com as medidas de prevenção pertinentes. A pneumonia associada à ventilação é aquela infecção que aparece após 48 horas de intubação endotraqueal e instituição da ventilação mecânica invasiva, ou 48 horas após a extubação com presença de novo infiltrado pulmonar visualizado na radiografia de tórax, persistindo por mais de 24 horas sem outras causas explicáveis. Fatores de risco associados: intubação e ventilação mecânica, trocadores de umidade e calor, filtros de barreira, aspiração de secreções respiratórias, traqueostomia, cabeceiras rebaixadas, úlceras de estresse e higiene oral deficiente. O cuidado com o paciente em ventilação mecânica é foco prioritário por se tratar de uma população com altos índices de morbimortalidade. Instituir o bundle de PAV é primordial para bons resultados. Bundle é um conjunto de boas práticas que, quando implementadas adequadamente, resultam em redução da incidência de eventos adversos. Iremos citar e descrever os riscos um a um. Intubação orotraqueal e ventilação mecânica. A redução do tempo de exposição à ventilação mecânica, implantando protocolos de sedação que facilitem o desmame. A adequação da pressão do balonete do tubo traqueal. A adoção de tubo endotraqueal com lúmen dorsal acima do balonete para permitir drenagem por sucção contínua ou intermitente das secreções traqueais acumuladas na região subglótica pode ser implantada. Porém, ainda não dispomos deste dispositivo no mercado nacional devido ao alto custo. Em relação aos circuitos respiratórios, não estão recomendadas trocas periódicas durante o uso no mesmo paciente. A pressão do cuff, a manutenção da correta pressão nos pacientes submetidos à ventilação mecânica é essencial. Ela deve ser o suficiente para evitar vazamento de ar e a passagem de secreção, com a microaspiração, que fica acima do balonete. Recomenda-se, portanto, que esta pressão permaneça entre 20 e 30 centímetros de água. Filtros de barreira. Como medida protetora, ele apresenta excelentes resultados de filtragem microbiológica, devendo ser somado aos cuidados do bundle de PAV. Aspiração de secreções. O uso de sistema de aspiração fechado ou aberto de uso único como estratégia e prevenção de PAV não está bem esclarecido. Se o sistema de aspiração for aberto, o catéter deve ser estéril e de uso único. Para pacientes com vírus respiratório confirmado ou PIP acima de 12, sempre utilizar o sistema de aspiração fechado. Traqueostomia. Quando houver indicação, a traqueostomia deve ser realizada em condições estéreis, preferencialmente em centro cirúrgico. O procedimento de troca da cânula deve ser realizado também com todo cuidado para evitar a contaminação. A traqueostomia não deve ser indicada para redução da incidência de PAV. É recomendado manter a cabeceira elevada entre 30 e 45 graus, com o objetivo de reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação em pacientes com maior probabilidade de aspiração.
ventilação mecânica e nutrição enteral, pois a posição supina em pacientes recebendo essa nutrição é um fator de risco independente para a pneumonia hospitalar. A utilização do decúbito elevado reduz o risco de aspiração do conteúdo gástrico ou orofaríngeo e de secreções nasofaríngeas. Profilaxia de úlcera de estresse. Deve ser indicada apenas para pacientes com alto risco de sangramento. Úlcera gastroduodenal ativa sangrante, sangramento digestivo prévio, traumatismo crânioencefálico, uso de ventilação mecânica, politrauma, coagulopatia ou uso de corticosteroides. Higiene oral. A cavidade bucal é uma das principais portas de entrada de vírus, bactérias e outros micro-organismos no corpo humano. A adequada higiene bucal, associada ao tratamento odontológico de pacientes internados em unidade de terapia intensiva, pode reduzir o risco de morte durante a hospitalização. Estudos demonstram diminuição das pneumonias associadas à ventilação quando a higiene oral é realizada com clorexidina oral a 0,12 ou 0,2%, pois é propícia para erradicar a colonização bacteriana da cavidade oral e assim reduzir o risco de aspiração. Uma pessoa saudável realiza um processo diário de filtragem do ar que inala, porque nosso epitélio, tecido que reveste nossa pele e cavidades, possui cílios e muco que barram ou expelem a entrada de impurezas, bactérias e outros micro-organismos. Isso acontece quando tossimos ou espirramos, por exemplo. Já no paciente em ventilação mecânica, o processo é impedido por causa da presença do tubo orotraqueal. Se a cavidade bucal possuir uma grande concentração de bactérias, o risco dessas bactérias migrarem para o pulmão, causando pneumonia, é muito grande. E o risco aumenta tanto quanto se prolonga a ventilação mecânica. Por isso, a importância de promover a adequada higiene oral destes pacientes. Falando um pouco sobre prevenção de broncoaspiração. A aspiração é bastante frequente em indivíduos idosos, institucionalizados, acometidos por doenças neurológicas, entre outros. A presença de fatores de risco aumenta o risco de desenvolvimento de diversas afecções relacionadas à aspiração. Estudos apontam redução na incidência de pneumonia quando os pacientes são acompanhados por uma equipe especializada. Como definição por broncoaspiração, temos a aspiração, que refere-se à inalação de material estranho, que pode ser secreção orofaríngea, gástrica, sangue, líquidos ou alimentos, para o interior das vias respiratórias abaixo das pregas vocais. E para a disfagia, temos como definição a dificuldade de deglutição de alimentos ou de líquidos. Fatores de risco para a broncoaspiração. Doença neurológica, como distrofia muscular, tumor de sistema nervoso central, polineuropatia, acidente vascular encefálico, traumatismos cranianos e doença de Parkinson. A alteração do nível de consciência, que pode ser medida pela escala de Haas, que é a escala de agitação e sedação de Richmond, com pontuação diferente de 0. A intubação orotraqueal, pacientes que permaneceram em intubação orotraqueal por mais de 48 horas e foram estubados. O uso de dispositivos como traqueostomia, sonda nasointeral e gastrostomia. Doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada, em uso de antibiótico terapia, corticoterapia sistêmica e inalatória, broncodilatador e imunomoduladores. Doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada, em uso de antibiótico terapia, corticoterapia sistêmica e inalatória, broncodilatadores e imunomodulados. E a disfagia mecânica, por doenças de cabeça e pescoço, bucomaxilofacial ou traumas de face.
Como sinais de aspiração, podemos observar no nosso paciente tosse, engasgo, pigarro, voz molhada, desconforto respiratório durante ou após a alimentação, presença de restos alimentares na boca ou cianose durante ou após a alimentação. Citaremos medidas preventivas para a broncoaspiração. Manter sempre decúbito elevado a 30 graus e não reduzir durante o banho no leito. Posicionar o paciente no mínimo a 60 graus durante a oferta de alimentos por via oral. Realizar higiene oral no mínimo 3 vezes ao dia ou de acordo com o protocolo institucional. Introduzir dieta cremosa homogênea com líquidos espessados na consistência mel, de acordo com a orientação do fabricante. Orientar paciente e familiar ou acompanhante quanto ao modo de oferta da alimentação por via oral. Ofertar o alimento somente se o paciente estiver alerta. Observar sinais de aspiração laringotraqueal. Manter pressão do cuff de 20 a 30 centímetros de água em pacientes traqueostomizados. Podemos seguir este fluxograma de prevenção de microaspiração por disfagia. Avaliar ou reavaliar o paciente. Apresenta fator de risco ou sinal de broncoaspiração? Se não, não é elegível ao protocolo. Se sim, aplicar as medidas preventivas. Iniciar o protocolo de risco para a broncoaspiração. Monitorar sinais de aspiração laringotraqueal. Avaliar e discutir conduta com o médico. Há presença de disfagia? Se não, adequar a dieta de acordo com a equipe médica e nutrição e encerrar o protocolo. Se sim, adequar a consistência da dieta de acordo com a equipe de fonoaudiologia e médica e definir modo seguro de oferta das medicações.